Vamos mudar de assunto porque a Band TV está lançando uma campanha para a doação de órgãos, que foi divulgada ontem na estreia do Melhor da Noite, que aconteceu na segunda-feira. Doe Vida, doação de órgãos é um ato de solidariedade. Mas fica aquela pergunta, como ser um doador? Se você deseja ser um doador de órgãos, avisar aos familiares é muito importante porque a lei brasileira exige, inclusive, para que a retirada de órgãos e tecidos seja feita, você tem que dar o consentimento. E claro que para falar sobre esse assunto aqui com a gente, nós recebemos no estúdio o Dr. Joel Andrade, que é o presidente do SC Transplante. E a gente já começa ali perguntando, boa tarde, Joel, a gente já quer saber. Santa Catarina é referência em doação, mas para doar tem regras e é muito importante que as pessoas tenham conhecimento sobre isso. Exatamente, e o que você falou é fundamental, quer dizer, no Brasil a norma sobre a doação é o consentimento informado e o consentimento familiar ele ocorre em 100% das vezes em que a pessoa em vida disse em qualquer momento, numa refeição ou no encontro familiar informal, que queria ser doadora. Então, isso é que determina que a família vá doar ou não. E não existe outra forma. Você não adianta deixar um documento assinado, uma procuração. A doação ocorre com o consentimento familiar e a família consente quando sabia da vontade do doador. E essa regra é uma regra que, por enquanto, não tem perspectiva de mudança. Perfeito, ou seja, a família tomando conhecimento, né, de que a pessoa está no final ali da vida, enfim, tudo mais, ela precisa consentir essa doação. E aí tem todo um processo que acontece, né, para que a doação aconteça e tenha um receptor lá do outro lado, uma pessoa que de fato está na fila de espera aguardando por qualquer órgão que seja. Exatamente. Bom, funciona basicamente assim. Todas as necessidades de transplante que existem, tanto transplante renal, transplante hepático, transplante cardíaco, pulmonar, esses pacientes ingressam pelo sistema de saúde em lista de espera. Uma vez que os dados deles estão colocados no computador da Central de Transplante de Santa Catarina, do Sistema Nacional de Transplantes, à medida em que as doações vão ocorrendo, ou seja, que pacientes que perdem a vida nessa condição de morte cefálica e têm a autorização da doação assinada pela família, pois os dados são transferidos dos doadores para os sistemas informatizados e automaticamente busca-se os receptores, né? Então, quem são transplantados? Aquelas pessoas mais compatíveis ou aquelas pessoas que têm algum grau de urgência no transplante, urgência em relação a transplanta ou morre, né? Então, os transplantes de fígado, de pulmão e de coração, eles são transplantes que salvam a vida, porque as pessoas que estão em fila de espera ou transplantam ou vão morrer. E os transplantes de rim, por exemplo, eles melhoram a vida da pessoa porque tiram a pessoa da diálise. E a gente costuma falar, inclusive essa semana está muito em alto, né, essa questão da fila, né, de espera por um transplante. E claro, cada órgão tem uma fila para ser esperada. E eu queria entender, e acredito que as pessoas de casa também, a respeito de como que isso acontece, por quê? A gente tem, por exemplo, o caso do Faustão, né, que está aguardando por uma doação de coração, mas assim como ele, vários outros pacientes aguardam também e tem aí as regras a serem seguidas. Mas o transplante, se ele acontece, por exemplo, um doador compatível aqui de Santa Catarina com alguém lá do Rio de Janeiro, isso é possível? É possível em algumas circunstâncias e para alguns órgãos. Então, o que rege essa possibilidade é a questão da logística. Então, entre um coração parar no peito de um doador e estar implantado no peito receptor, o tempo máximo recomendado é de 4 horas, que pode se estender até 6. Então, Rio de Janeiro, colocando o transporte aéreo no meio, um transporte aéreo dedicado a esse tipo de transplante, seria possível. Agora, se você me perguntasse, é possível transplantar um coração de Santa Catarina em Recife ou em Belém do Pará? Não, não é possível, porque a logística não permite que esse transporte seja feito. Mas corações de Santa Catarina, vários já foram doados para muitos estados brasileiros e, no meu registro, o mais distante foi um coração de uma criança catarinense, de um adulto catarinense, que foi transplantado em Brasília. Muito bem, é por isso que inclusive tem essa lista, né? Porque eles precisam entrelaçar vários dados. A compatibilidade, o tempo de espera, a necessidade, a urgência, o deslocamento, tudo isso, né? Exatamente. E aí eu lhe pergunto, qual a importância de uma campanha como essa em rede nacional de televisão, em rede de TV, né, nas mídias, para que a gente possa chamar a atenção mesmo da população?
Eu acho que é fundamental, eu acho que são dois aspectos fundamentais na questão da rede de doação de transplantes. Primeiro, que existam profissionais preparados para identificar a morte cefálica, preparados para entrevistar os pacientes. E segundo, que se molde a opinião pública de um modo positivo em relação a isso. Quer dizer, as pessoas agora estão muito angustiadas em resolver o problema do apresentador Fausto Silva, mas é bom lembrar a todos que existem mais de 350 brasileiros numa condição idêntica. E para que chegue a vez dele, é preciso que outros sejam atendidos, porque a lista é única e ela é respeitada de modo sagrado. Ela é regional, mas nas urgências ela se nacionaliza. Muito bem, ou seja, quem quer ajudar ele vai acabar ajudando aí também outras pessoas, inclusive Santa Catarina é referência quando a gente fala em doação de órgãos, não é mesmo? Os números são impressionantes. Exatamente. Há 18 anos nós temos 14 anos de liderança nacional. Desde 2017 temos mais de 40 doadores por milhão de população, que é mais do que o dobro da média brasileira. Então, em Santa Catarina, os tempos de espera são bem menores que no resto do Brasil, e isso é uma segurança para o povo que vive aqui e é uma resposta à solidariedade que ele tem demonstrado nos últimos anos. Tudo isso também graças, claro, né, Joel, a toda essa campanha que é feita no Estado e que conta também com a colaboração da mídia. Exatamente, com certeza. O papel da mídia é fundamental e se a mídia, por um lado, trabalha essas questões de informação e, por outro, nós trabalhamos a educação dos profissionais, as coisas tendem a ir bem. Muito bem, muito obrigado, Joel, pelos esclarecimentos. E aí fica também, né, nosso pedido para as pessoas aí de casa que conversem com seus familiares, né, para que é uma conversa importante de se ter, apesar de a gente sempre estar naquela, né, comigo não vai acontecer, mas pode acontecer. Obrigada. Imagina, obrigado a você. Uma boa tarde para você aí de casa. Amanhã estaremos de volta, 12h45.